vou compartilhar com você algumas dicas sobre masterização utilizando o Reaper, que é a DAW que a gente utiliza aqui nesse estúdio de gravação do OpenMaker. E como exemplo eu vou pegar essa música que a gente já fez a gravação, a mixagem e a masterização dela. Não é uma música muito complexa, mas é o suficiente para que eu consiga passar para vocês algumas dicas. Então a primeira delas é entrando aqui nos efeitos da master, eu vou clicar aqui nesse FX e como você pode ver aqui existem algumas camadas de efeitos que já estão salvas no computador. Caso você não saiba como fazer isso, inclusive é só apertar o botão direito, entrar aqui em FX Chains e então aqui em Save All FX as Chain. Então assim você consegue salvar a cadeia de efeitos. Esses efeitos aqui já estão salvos no meu computador e a gente está utilizando somente esses 4 primeiros, porque esses outros 2, na verdade, são efeitos que eu salvei para fazer uma simulação, que no caso aqui é o simulador de celular, em que eu fiz um corte dos graves para simular mais ou menos como o som dessa música sairia num dispositivo móvel, e aqui um simulador de carro, em que eu dei um up nos graves, porque normalmente é assim que as pessoas gostam de ouvir o som no carro delas, com um subgrave um pouquinho mais alto. Mas o que interessa para a gente hoje são esses primeiros efeitos que você pode ver aqui. O primeiro deles é um compressor na master. Por que isso? Porque pode acontecer quando a gente coloca juntos muitos instrumentos musicais, tem alguns trechos da música que somando todos os instrumentos pode dar uma sobrecarga de volume nesse áudio. Então esse compressor vai conseguir ajudar a reduzir um percentual desse pico. Na sequência eu gosto de colocar um reverb hall, que é um reverb que dá uma preenchida mais ampla no áudio, de maneira que dá uma coerência para ficar parecendo que essas trilhas que foram gravadas não são trilhas isoladas, que foram gravadas uma por vez. Então eu coloco o mesmo efeito para todas juntas, para aí dar um efeito meio geral de reverb. É uma camada final de reverberação. Eu gosto também de colocar uma outra camada de equalização, para que eu consiga ver mais ou menos como as frequências estão se comportando depois de passar pelo compressor. Mas eu também poderia ter colocado um equalizador antes do compressor, até para ver se houve perda de alguma frequência. E o que é mais importante de todos eles aqui é um limitador. E esse aqui é nativo do Reaper. Normalmente se diz que a gente deve baixar esse threshold até menos 6 decibéis. Por que a gente faz isso? Para que a nossa música consiga ter um ganho de volume. Então, quanto mais baixo eu jogar o threshold, mais eu vou conseguir ter um volume final maior na minha master, para ela ficar num nível mais comercial, para ficar mais equilibrada, porque senão a sua música pode ficar baixinha enquanto a de todo mundo está muito alta. E uma outra coisa que a gente costuma utilizar é esse brick wall ceiling, quer dizer, esse limitador de volume no final da minha master. As pessoas costumam trabalhar de 0 até menos 1 decibéis. Eu coloquei aqui um valor intermediário de menos meio. Quer dizer que tudo que passar desse volume, eu estou pedindo para que o Reaper simplesmente corte. Então eu consigo garantir que não vai ter som estourando na minha renderização. Então esse aqui são alguns truquezinhos que eu costumo utilizar para fazer a masterização da música, e são coisas muito simples que você mesmo pode fazer aí na sua casa. Então a gente vem aqui para fazer a renderização. Uma das maneiras de fazer isso é clicar aqui em File e Render, ou simplesmente Ctrl Alt R, e aí ele já vai abrir a tela de renderização. Eu vou colocar para essa música um nome que eu vou chamar de teste, né? E o que normalmente a gente faz é renderizar a música para uma frequência, um sample rate, que está de acordo com as plataformas, que normalmente estão ali em 44.100 Hz,
Outra coisa importante é que o formato desse arquivo normalmente é colocado em um WAV, mas caso você queira simplesmente renderizar a música para compartilhar no WhatsApp, aí é mais prático renderizar já direto aqui em MP3, que é assim que eu crio as versões para compartilhar com o pessoal, para ver o que eles estão achando da produção musical antes de eu fazer o fechamento e criar um arquivo em um WAV, porque os arquivos em WAV não tem essa compactação, eles não são tão comprimidos, o que acaba fazendo com que a memória desse arquivo possa chegar a ficar mais de 10 vezes maior. Só para você ter uma ideia, esse arquivo aqui em MP3 deu algo em torno de uns 4 megas, enquanto que em WAV o arquivo chegou a uns 70 megas. E aqui no Reaper, para que você veja a renderização sem necessariamente gerar o arquivo, você pode colocar esse Dry Run, que ele não cria uma geração de um arquivo final, mas normalmente a gente já cria o arquivo aqui clicando em Render One File. Mas existe também uma possibilidade de você clicar aqui em Secondary Output Format, quer dizer, eu posso renderizar em WAV e também em MP3, e aí ele já vai gerar para a gente 2 arquivos. Então por isso que apareceu aqui Render to Files, eu crio 2 arquivos ao mesmo tempo, mas nesse caso eu não quero um segundo formato, então eu vou clicar aqui em Format no Secondary Output. Então agora eu volto a ter Render One File. E uma outra dica interessante para você que tem o interesse em publicar sua música nas plataformas de streaming. Se você clicar aqui no Normalize, normalmente esse item aqui vai estar não selecionado. Então provavelmente no seu computador vai estar aparecendo desse jeito, Normalize Limit Fade. Então, se você quiser deixar ela normalizada para um volume que está adequado para as plataformas, porque você não tem o desejo de ver, por exemplo, o Spotify abaixando o volume da sua música porque você fez uma produção com volume muito alto. Então você vai clicar aqui em Normalize, acionar esse quadradinho e aqui em LUFS, e você vai colocar esse valor de menos 14, que é o padrão do Spotify e também de outras plataformas de streaming. Depois disso, você fecha essa janela e então pede para que esse arquivo seja renderizado. Então, se eu clicar aqui em Render One File, aqui você vai perceber que a música já está sendo renderizada. Se começarem a aparecer linhas vermelhas no processo de renderização, quer dizer que a música está estourando, ou seja, você deve ter cometido algum erro que fez com que o volume ficasse alto demais. E algumas maneiras de corrigir isso é reduzir o volume da master. Eu procuro deixar a master em 0 decibéis. Outra maneira é você subir um pouco o botão do threshold ali no seu limiter. Mas existe também a alternativa de você baixar trilha por trilha o volume de cada um dos áudios que você captou. E como você pode ver aqui, o nosso áudio já está finalizando o processo de renderização. Depois aparece uma segunda tela que mostra esse áudio normalizado, quer dizer, adaptado para as plataformas de streaming. Agora você já pode subir o seu áudio diretamente para as suas plataformas preferidas. E se você tem um interesse em aprender mais a respeito de produção musical, eu já criei uma playlist para que você aprenda mais, tanto sobre o Reaper, quanto sobre outras estratégias de captação de áudio, como gravação e outras coisas relacionadas com produção musical, principalmente a independente. Se você tem interesse nesse assunto, dá uma olhada nessa playlist aqui e a gente se vê nos próximos vídeos. Falou!